Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Agrimercado é um programa que revela aqui os principais indicadores dos mercados nacionais e internacionais, mercados financeiros, mercados agrícolas, mercados futuros e mercados físicos, tudo com o objetivo de posicionar agricultores e pecuaristas, agroempresários em geral sobre oportunidades de negócio, enquanto os negócios estão acontecendo ao redor do mundo. Hoje é 21 de abril, feriado de Tiradentes, em Confidência Mineira. Os mercados não funcionam no Brasil, nem as bolsas, nem o dólar, nem o câmbio, e também não há negócios, ou pelo menos não há negócio oficialmente de volume expressivo no mercado físico doméstico aqui em função do feriado. Possivelmente amanhã não será muito diferente, já que se caracteriza aí um feriadão esse final de semana prolongado. Agora, as bolsas lá fora continuam funcionando normalmente, os mercados também de câmbio lá fora funcionando normalmente, o feriado é só no Brasil, então a gente vai dar aqui uma panorâmica de como é que estão os mercados lá fora. O dólar índice, aquele que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, como o euro, como o ien japonês, como a libra inglesa, ele está operando agora praticamente estável, com leve queda agora de 0,03% a 94,51 pontos. Esse indicador é extremamente importante porque ele regula muito o comportamento dos próprios mercados de commodities, inclusive das commodities agrícolas. O dólar muito caro, ele mais alto aqui, ele deprecia o valor das commodities porque torna mais cara a compra de commodities agrícolas pelos seus consumidores, pelos seus compradores. Ao contrário, se o dólar cai, ele reforça a possibilidade de aumento do preço das commodities para se ajustar aqui, porque dá maior competitividade a quem exporta, já que todas essas commodities são dolarizadas. Portanto, tem muita importância esse indicador que a gente revela aqui todos os dias. Ele está se comportando agora de uma forma estável, portanto, pelo menos por enquanto, nesse início de tarde, lá na Bolsa de Nova York. E o petróleo opera com leve queda de 0,6%. A 43,88 dólares o barril. Ontem o petróleo subiu bastante. Hoje está descontando aqui, portanto, em queda, pelo menos por enquanto, lá na Bolsa de Nova York, onde é operado o petróleo tipo WTI, o West Texas Intermediate, que é mais o petróleo americano. E em Londres é negociado o petróleo Brent, que também está operando em queda nesse início de tarde. Aqui no Brasil, ontem, a taxa de câmbio, aqui o dólar operou com leve alta de 0,1% a R$ 3,53. E a Bovespa caiu 0,2%, finalizando o dia de negócio com 53.630 pontos. Hoje, portanto, mercados financeiros aqui no Brasil sem funcionamento. Lá fora, bolsas funcionam normalmente nos mercados futuros de produtos agrícolas. Estão vendo a soja aqui mantendo a trajetória de alta. Tivemos 2 dias fortes altas dos preços da soja na Bolsa de Chicago. Hoje os preços continuam subindo, embora de forma mais moderada, apenas 0,1%. Ainda como fatores de influência, as fortes chuvas na Argentina, lavouras alagadas, afetando produtividade e também a qualidade da soja argentina. Já se fala em perdas, ontem saiu um dado oficial, inclusive, do Ministério da Agricultura argentino, falando em 3.300.000 toneladas já perdidas, mas no mercado se fala o dobro disso. 6, 7 milhões de toneladas, porque a situação continua bastante crítica, não há ainda uma melhora significativa do tempo, portanto, perdas bastante expressivas na safra argentina, isso está dando a sustentação nova na Bolsa de Chicago, além do retorno de fundos de investimento operando lá no lado comprador, que também estão dando um reforço nas cotações das commodities em geral e particularmente da soja aqui. Soja que ultrapassou ontem a casa dos 10 dólares por bushel, fazia muito tempo que não acontecia isso, desde julho do ano passado. Portanto, um novo patamar de cotações aqui que vem em muito boa hora aqui para o produtor brasileiro. O dólar está mais baixo, portanto está sendo compensado agora por alta dos preços lá fora, na Bolsa de Chicago. E ontem, inclusive, houve um bom movimento de negócio aqui no nosso mercado interno, o pessoal tentando aproveitar essa cotação mais firme, que segue firme, pelo menos por enquanto, nesse início de tarde lá na abertura da Bolsa de Chicago. As outras commodities aqui, na sua maioria, operando em queda, depois de alguns dias de alta. O caso do milho, por exemplo, operando em queda de 0,9%. Ontem havia subido bastante também. Tem sustentação aqui da seca aqui no Brasil, que prossegue ainda, causando perdas na produção da safrinha, da segunda safra brasileira. Isso tem dado boa sustentação aos preços do milho lá fora, na Bolsa de Chicago. Ontem isso aconteceu novamente, hoje é um dia de realização de lucros, pelo menos por enquanto. O mercado está cedendo agora, nesse início de tarde, 0,9%. Trigo também opera em queda, 1,2%. Algodão perde 0,2% na Bolsa de Nova York. Café cai bastante, 2,2% em Nova York, pelo menos por enquanto. E o açúcar perde 0,3%, enquanto o suco laranja despenca em 2,7%.
Apenas o cacau em Nova York está operando em alta nesse início de tarde. Cacau com 0,6% por enquanto é o seu comportamento lá de alta na Bolsa de Nova York. Bom, enquanto os mercados não funcionam nesse feriado aqui, o noticiário político segue a todo vapor, tem muita novidade. A presidente Dilma Rousseff hoje, por exemplo, viajou para Nova York, decidiu participar daquela reunião da ONU sobre o clima, a assinatura do Acordo do Clima, aquele lá de Paris, e ela tem direito a se pronunciar lá na ONU, 5 minutos para cada chefe de Estado, e ela disse que vai aproveitar esse tempo para voltar a falar que ela está sendo vítima de um golpe. A oposição não gostou, o ministro do Supremo também já se manifestaram contra essa postura, que acaba depreciando a imagem do Brasil no exterior e dando uma falsa impressão de que está se ultrapassando aqui, passando por cima das instituições, o que não é verdade. Conforme os próximos ministros do Supremo fizeram questão de ressaltar, 3 deles comentaram esse assunto entre ontem e hoje, não há nenhum golpe, porque está tudo feito dentro de acordo com a Constituição, portanto, estão desautorizando essa postura da presidente Dilma Rousseff. Quem assume no lugar dela aqui é o vice-presidente Michel Temer. A gente vai comentar daqui a pouco o que ele está fazendo. Ele está indo para Brasília agora, saindo de São Paulo. Mas enquanto isso, e falando de Dilma Rousseff, o Supremo Tribunal Federal autorizou a inclusão da delação de Delcídio do Amaral, o senador, que cita Dilma, Temer e Lula no inquérito da Lava Jato. Em delação premiada, a dona da agência Pepper também cita o assessor da presidência, Gilles Azevedo. O conteúdo foi revelado pela revista Isto É, edição antecipada nesta quinta-feira. Acompanhe. Na capa da revista, que teve a publicação antecipada para esta quinta-feira, aparece uma foto de Gilles Azevedo com a legenda: "O homem de Dilma no esquema". Em um trecho da delação, Daniele Fonteles afirma que Gilles Azevedo a teria orientado a montar a engenharia financeira responsável por abastecer as campanhas de Dilma de 2010 e 2014 com recursos ilegais, sendo a maior parte do dinheiro saída de empreiteiras investigadas na Lava Jato. No depoimento aos investigadores, a dona da Pepper também disse ter recebido recursos por fora por meio de contratos fictícios de empreiteiras como Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS e Odebrecht. Ainda segundo Daniele Fonteles, a agência se transformou numa espécie de lavanderia de dinheiro do PT. Ela conta que só entre 2013 e 2015, a Pepper movimentou em conta própria quase 60 milhões de reais e que com parte desses recursos bancou despesas das campanhas de Dilma à reeleição, principalmente o pagamento a blogs favoráveis ao PT, contratados para atuar na guerrilha virtual travada nas redes sociais. Nesta quarta-feira, o ministro Teori Zavascki incluiu os trechos da delação do senador Delcídio do Amaral, que citam Dilma, Temer e Lula nos inquéritos da Lava Jato no Supremo. Segundo o ex-líder do governo no Senado, Lula e Dilma seriam os responsáveis pela nomeação de Nestor Cerveró para a diretoria internacional da Petrobras. Já Michel Temer teria intermediado a nomeação de João Henriques e Jorge Zelada. Todos os 3 diretores da estatal são acusados de corrupção na Lava Jato. Teori também autorizou o trecho que cita casos de corrupção durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. As assessorias do Planalto, do ex-presidente Lula e de Michel Temer negam que eles sejam os responsáveis pelas indicações dos ex-diretores da Petrobras. E o Supremo Tribunal Federal deve esperar pela decisão do Senado sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff antes de julgar a suspensão da posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Vamos conferir. Perto de uma definição sobre a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff no Senado, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a validade da nomeação de Lula para o Ministério da Casa Civil. A análise é de que os membros da Corte esperam pela decisão dos senadores para evitar desgastes. O adiamento foi solicitado pelo ministro Teori Zavascki, que tem outras 2 ações sem parecer relacionadas à posse do ex-presidente petista e que devem ser analisadas agora numa mesma sessão. Apesar de concordar com a decisão, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, reforçou não haver impedimentos para a entrada de Lula no governo. É evidente que para nós, quanto antes julgasse, melhor. Porque, aliás, inclusive, nós temos a plena convicção de que a nomeação é absolutamente legal. Enquanto isso, Lula segue despachando extraoficialmente de um hotel aqui de Brasília. A tarefa é reverter o placar desfavorável do impeachment no Senado. Dilma viaja para Nova York para uma reunião da ONU, onde deve voltar a falar do golpe em curso no país. Apesar de ter a maior parte das indicações de ministros no STF, ela não vem colhendo os frutos desejados na corte. Claro, o opositor ao governo, Gilmar Mendes, é um dos que defende a legitimidade do processo sob análise do Senado.
Uma pergunta que alguns juristas estão fazendo é se esse dispositivo não seria impeditivo da assunção nesses casos de substituição. Não estou emitindo juízo sobre esse pedido feito aqui, formulado, que está com o ministro Teori, porque certamente ele ainda não trouxe, porque tem razões para não trazê-lo. A expectativa é que o julgamento da posse de Lula seja retomado apenas no caso do Senado negar a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. E aqui em São Paulo, manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff fizeram um protesto em frente à casa do vice Michel Temer, na zona oeste da cidade de São Paulo. O repórter Antônio Petrin tem os detalhes. Por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, cerca de 100 integrantes do grupo Levante Juventude de outros movimentos sociais, jovens, vieram aqui em frente à casa do vice-presidente da República, Michel Temer, na zona oeste de São Paulo, e fizeram um manifesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles trouxeram faixas, cartazes, pintaram a rua, trouxeram batuques também, réplicas da Constituição e fizeram inclusive uma encenação, o que, segundo eles, mostrou a participação de Michel Temer nesse processo de impeachment. Segundo os manifestantes, o que está acontecendo é um golpe. Eles também estão contra a participação de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, pedem um afastamento dele. A segurança que foi reforçada, mas nenhum incidente foi registrado. Foi uma movimentação, portanto, pacífica e a gente aguarda a manifestação da assessoria do presidente Michel Temer sobre a agenda dele nesta quinta-feira. Ele que vai assumir a presidência da República de forma interina, pelo menos até sábado, por conta da viagem de Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela vai participar da reunião da ONU. Não necessariamente Michel Temer precisaria ir para Brasília. Ele pode assumir essa função aqui mesmo da sua casa, na zona oeste de São Paulo. Mas ele vai a Brasília mesmo, até por razões de segurança. Bom, e o assunto aqui no Brasil, no mercado agrícola, aqui não poderia ser outra a não ser a questão da seca aqui, que vem prejudicando bastante lavouras em várias partes do país, e agora particularmente a segunda safra brasileira de milho, a safrinha. E uma situação bastante crítica é no oeste da Bahia, e é sobre isso que eu vou conversar agora com a presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, LEM, que é a Carminha Maria Mício. Muito boa tarde, Carminha, obrigado por nos atender aqui no Agrimercado. Situação bastante crítica aí, e a tendência é se levar isso realmente para a decretação de uma situação de emergência na região, né, Carminha? Muito boa tarde, conta pra gente como é que está a situação aí nessa região. Boa tarde, Silmar, César Miller. Boa tarde, ouvintes da Terra Viva. De fato, a situação no oeste da Bahia é bastante preocupante, eu diria até um pouco trágica. Temos vivido uma estiagem não vivida nos últimos 30 anos, que comprometeu a safra de soja, milho, milheto, feijão, e vem comprometendo inclusive o algodão na região aqui. Uhum. Aí a gente, na verdade, está solicitando uma decretação de emergência pela estiagem para que tenhamos a possibilidade de uma facilidade na negociação das dívidas dos produtores. Uhum. E para que eles tenham um respiro e consigam praticar a próxima safra, uhum. que já tem que começar o planejamento, os projetos, enfim. Você sabe como é, né, Silmar? Tem que começar agora para poder plantar lá em outubro. Claro, claro. Agora conta pra gente, Carminha, e a extensão disso é toda a região aí, toda a área de atuação do sindicato, não? Sim, Silmar, é toda a nossa área de abrangência. Na verdade, é praticamente todo o oeste da Bahia, uhum. que não é diferente do que ocorreu no Mato Grosso. Teve algumas micro-regiões que receberam um pouquinho mais de chuva, mas alguma pancada, mas que não foi suficiente para manter o padrão de colheita, uhum. e muito menos possibilitar o cumprimento dos contratos e dos pagamentos de suas próprias contas, né? Uhum. Então, mas é em toda a nossa base sindical, sim. E vai além disso, é em toda a região do Mato Piba, sim.
Pois é, a extensão é grande, realmente. Agora, conta para a gente, Carlinhos, algumas ideias de números, para a gente ter uma ideia de dimensão. Por exemplo, produtividade média esperada na soja e o que deu efetivamente de resultado em função do clima. Então, na verdade, a produtividade média estimada para uma safra normal seria em torno de 56, 57 sacas por hectare. Sim. A média geral. E fechou em torno de 35 sacas por hectare. Então, realmente é grande, né? O prejuízo. Não. A perda está girando em torno de 30%, 40% de perda mesmo. E o milho também foi ruim, né? Foi muito ruim para o milho. E o que nós estamos prevendo também, a antecipação do ciclo do algodão, com as plantas muito pequenas e com os capulhos muito miudinhos. Então, também virá um prejuízo na colheita do algodão também. E Silmar, sem sombra de dúvida, também comprometeu as outras culturas alternativas que a região também tinha, que seria feijão gurutuba, feijão carioca. No período correto teria sempre um pouco mais. E o milho foi grandemente comprometido também, né? Bom, agora com o negócio da situação de emergência, isso não está ainda aprovado, né? Não, nós fizemos uma assembleia essa semana, não está aprovado, estamos encaminhando o pedido enquanto sindicato à prefeitura na próxima terça-feira e, obviamente, enquanto sindicato, nós não temos o poder de decretar, mas nós solicitamos, encaminhamos ao executivo e como nosso prefeito também tem envolvimento agrícola e é muito receptivo, nós acreditamos e temos assim bastante convicção de que seremos recebidos e poderemos ter algum prosseguimento nessa decretação e que venha a favorecer, inclusive, a aplicação do Manual de Crédito Rural, num primeiro momento, para os produtores com mais facilidade. E, além disso, quem sabe, mesmo dentro de uma crise política muito grande que estamos vivendo, quem sabe não tenhamos alguma medida que favoreça a continuidade da produção agrícola da região oeste. Muito bem, a gente vai torcer para isso. Esse é o anseio dos produtores, né? E é importante, porque afinal de contas, o único setor, na verdade, que está funcionando aqui, sustentando a economia, é justamente a produção agrícola e o agronegócio. Carminha, olha, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando muito de perto a situação e até uma próxima oportunidade, então. Boa tarde. Muito obrigada, Silmar, e obrigada aos ouvintes da Terra Viva e continuemos nessa luta porque a agricultura precisa e a população brasileira precisa da gente trabalhando e vivo nesse segmento e forte. Muito bem. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde. Bom, a gente vai para um breve intervalo, em seguida voltamos aqui com mais informações aqui no seu Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Já, já. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. E hoje é dia de um evento extremamente importante em Ipiranga do Norte, lá no nortão do Mato Grosso, onde se comemora, entre aspas que seja, os 10 anos do movimento deflagrado lá em 2006, chamado Grito do Ipiranga, na Ipiranga do Norte, que acabou se espalhando para todo o estado do Mato Grosso, evento que rememora, na verdade, é o termo correto aqui, reivindicações daquela época lá que não foram atendidas até hoje, ou seja, uma pauta de reivindicações que continua, um evento que está reunindo hoje cerca de 2.500 produtores rurais de toda a região circunvizinha lá, até porque a situação está bastante crítica nessa região em função da seca, que prejudicou bastante a safra de soja, prejudica a safra de milho também. E o Pedro Costa aqui, nosso repórter aqui no Terra Viva, conversou hoje com o presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte sobre esse assunto, sobre esse evento. E a gente vai ouvir agora Ionaldo Moraes Vilela, Valcir Batista, é o presidente do Sindicato de Ipiranga do Norte, que dá essa entrevista aqui para a gente, aqui, que foi gravada agora há pouquinho.
esse evento do Grito do Ipiranga, a gente vai relembrar os acontecimentos que aconteceram há 10 anos atrás, quando se iniciou aqui no nosso município aquele movimento do Grito do Ipiranga. Hoje, 10 anos depois, nós reunimos de novo produtores, os produtores do Médio Norte e os produtores do Estado, para nós relembrar os 10 anos do Grito do Ipiranga, que nada mais que nós hoje nós vamos fazer uma reivindicação de 10 pautas que naqueles 10 anos, nos 10 anos atrás, praticamente pouco se mudou daquela pauta de reivindicação de 10 anos atrás. Então nós entendemos que devemos aproveitar o momento de novo, que nós temos com dificuldade aqui no nosso estado, por um período tivemos uma queda de safra. Então nós entendemos que é o momento de nós reivindicar de novo a necessidade do produtor. Vamos fazer a leitura da Carta do Ipiranga, apresentar para a comunidade, para a sociedade, a nossa dificuldade e vamos fazer chegar aos poderes constituídos do governo a necessidade que o nosso produtor ainda demanda para nós continuarmos produzindo. É isso aí, uma pauta que continua, realmente os problemas seguem aqui, especialmente nessa região bastante afetada pelo clima nesta safra. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações das bolsas lá fora, mais informações aqui no seu agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Já já. De volta com o Agrimercado, olha, um recado importante aqui, a partir de segunda-feira, semana que vem, acontece em Ribeirão Preto, a AgriShow, a maior feira de tecnologia agropecuária da América Latina. Ribeirão Preto, lá no norte do estado de São Paulo, vai receber empresários, agricultores do Brasil e também representantes do exterior para a exposição de tecnologia agrícola em ação. Maior feira agropecuária da América Latina. E a gente vai acompanhar tudo aqui no seu Terra Viva. Bom, bolsas lá fora funcionando aqui com mais ou menos da forma como estavam no início do programa. Soja ainda em alta, 0,5%. Em alta apenas soja na Bolsa de Chicago e o cacau na Bolsa de Nova York. Os demais commodities que a gente acompanha diariamente aqui em queda nessa quinta-feira, feriado aqui no Brasil, mas bolsas lá funcionam normalmente lá fora. Milho perde 1 ponto percentual por enquanto, está no meio do pregão ainda. Algodão cai 0,1% lá em Nova York. Café perdendo mais, é o grande destaque negativo do dia, por enquanto, é o café com queda de 2,1% e o suco de laranja, que está perdendo bastante agora, 3,3% nesse momento lá na Bolsa de Nova York. Açúcar também cai 0,3%, o algodão cai 0,1% e o trigo na Bolsa de Chicago perdendo 1,1%. Portanto, só a soja operando em alta agora e o cacau. E a gente vai encerrando o programa desse feriado aqui, desse 21 de abril, terminando com imagens aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, onde está a torre da TV Bandeirantes aqui, a nossa emissora principal aqui do Grupo Bandeirantes. Uma boa tarde a todos, um bom feriado e até amanhã.